Olá, estamos de volta para mais uma aula onde nós estamos trabalhando os traços de caráter e como eles influenciam na sua percepção de valor. Essa base toda que eu estou trazendo aqui para vocês, ela não vai servir apenas para esse tema específico, né? A base dos traços de caráter, o entendimento de como eles foram formados, que tipo de dor, que tipo de sensações eles nos fizeram registrar, que tipo de recursos nós desenvolvemos a partir da necessidade de evitar reviver essas dores, elas vão te servir com um olhar muito atento para toda a sua realidade. Se você for observar como você se comporta no relacionamento com seu marido, como você se comporta no seu relacionamento com seus filhos, como se comporta no relacionamento com seus pais, com seus amigos, com outras pessoas com quem você acaba tendo que conviver, interagir, seja esporadicamente ou seja no dia a dia, né, com constância, você vai poder perceber que você repete esses ciclos, você repete esses medos, você repete alguns tipos de reações e dependendo de quem é que se aproxima de você, com quem você precisa interagir, você tem alguns comportamentos que são apenas especificamente com algumas pessoas, justamente porque essas pessoas, elas trazem referências de comportamentos de autoridades lá na sua fase infantil, trazem à tona sentimentos, emoções e medos que você ainda não resolveu, e aí você acaba modificando seu comportamento perante essas pessoas, se colocando em alguma situação desconfortável ou alguma situação que não deveria fluir da maneira que tem fluído. Situações onde você se sente travada para reagir, para se comunicar, situações em que você acaba fazendo demais além do que deveria, situações em que você não quer interagir com aquela pessoa, você faz de tudo para evitar ter que se comunicar com aquela pessoa. Cada cenário, cada circunstância, ela vai trazer à tona um conjunto de emoções aí, um padrão emocional que está registrado e que agora, com essas aulas, você tem a oportunidade de ir tomando consciência, de ir se observando cada vez mais para que você possa desenvolver um domínio maior sobre essas emoções. É claro que dependendo do nível da dor, a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa observar a sua história, aonde é, por que é, em que situação foi, e aí trabalhar essa informação trazendo uma nova informação para ser registrada aí na sua mente. Isso só um processo terapêutico poderia fazer por você. Mas tudo isso que nós estamos trazendo aqui é muito útil, em primeiro lugar, para você entender cada vez mais como você tem funcionado no seu dia a dia, como você tem criado realidades a partir da sua forma de ver e interpretar as coisas, que acabam direcionando o seu comportamento, e aí também você manda sinais para que as pessoas interajam com você a partir do que você está mostrando para elas, do que pode acontecer nessa interação. E, além de tudo isso, você também vai poder entender um pouco mais as pessoas ao seu redor. Você tem aqui agora uma ferramenta, se você voltar lá nas aulas, estiver bem atenta, ouvir de novo, anotar algumas coisas, você vai acabar se lembrando de pessoas no seu dia a dia em quem você percebe certos comportamentos. E aí você vai entendendo o que está por trás de alguns comportamentos, como eu trouxe, inclusive, aquela análise que eu mencionei na aula passada. A análise está lá no meu perfil do Instagram, da empreendedora que não gostou da outra que veio com uma novidade para o mercado e ela teve uma atitude ali de querer colocar aquela pessoa no lugar. Fazendo a avaliação aqui, conforme que nós aprendemos sobre os traços de caráter, a gente consegue entender o que está por trás daquele comportamento. E assim, você pegando essas informações e ligando os pontos, você vai se lembrar de situações, de pessoas que têm esse tipo de comportamento. E aí a sua visão sobre essa pessoa e sobre como você vai lidar com essa situação, ela muda. Porque quando você sabe que a outra pessoa está se comportando a partir da dor que ela tem, a primeira coisa que a gente precisa então desenvolver, né, deixar existir em nós é a compaixão, a empatia. E a segunda coisa é a gente dominar as nossas próprias emoções, entender que ela está comunicando a dor dela, então não é algo sobre nós, é muito mais sobre ela, e a partir daí usar aquele manejo, aquele jogo de cintura que todos nós temos em um certo nível para transformar aquela relação, para transformar o resultado dessa interação. Então, já falando sobre isso, o traço de caráter que nós vamos trabalhar a seguir é o traço de caráter masoquista, que eu carinhosamente chamo de masoca, que é justamente o traço que registra a dor da humilhação.
ele registra que ele pode ser desagradável a partir de coisas que ele faz, de erros que ele comete, e ao desagradar as pessoas ao redor, ele pode ser humilhado pelas reações negativas dessas pessoas ao que ele faz, ao que ele produz. O momento em que, lá na fase infantil, nós registramos a dor da humilhação, foi o momento em que nós estávamos saindo ali dos primeiros passos, firmando ali, né, a nossa movimentação, a nossa independência para caminhar, e agora desenvolvendo a percepção neural, a percepção no corpo, desenvolvendo ali a região lombar e a região dos esfíncteres. Então a gente estava começando a perceber que a gente sente vontade de fazer xixi e cocô. Essa é a fase do desfraude, é a época em que a criança então se torna pronta para realmente passar pelo desfraude e ele acontecer com sucesso. Acontece que muitos pais, eles têm pressa de que isso aconteça, não percebem ali os sinais do desenvolvimento neural da criança e eles começam então a insistir com a criança que ela consiga perceber, que ela avise que precisa fazer o xixi, que precisa fazer o cocô, porque de fato é desagradável ter que ficar muitos anos limpando o bumbum dos nossos filhos. Você que tem filhos, você sabe muito bem disso. Então, como é que essa dor é registrada? Nessa fase, então, a criança ela sai de uma percepção em que as pessoas reagem muito bem àquilo que ela faz. Então, são as reações positivas, reações alegres, aquele movimento de troca, aquela articulação que ela consegue fazer com as pessoas ao redor para conseguir o que ela quer e para dar para as pessoas também aquilo que as pessoas querem. E agora ela começa a perceber, ela passa por um momento de vida, de amadurecimento emocional, em que ela começa a perceber e interpretar as reações das pessoas, porém as reações negativas àquilo que ela faz. Ela começa a perceber que quando ela se suja, quando ela faz um cocô e um xixi e não avisa, quando ela quebra alguma coisa, as pessoas reagem mal, reagem negativamente àquilo que ela produziu, àquilo que ela fez. Então ela começa a registrar também uma emoção, uma sensação de que o que ela faz é desagradável. Ela começa a guardar, a registrar a informação de que ela não pode cometer erros. Então se ela foi muito repreendida, se ela foi muito criticada ou muitas vezes punida por alguma coisa que ela fez, ela vai internalizando que ela é uma pessoa errada, que ela é uma pessoa desagradável e ela com certeza vai registrando a humilhação que ela vai sentindo ao ser repreendida, ao ter todas essas reações como consequência daquilo que ela fez. A dor da humilhação ela está profundamente associada à sensação de desvalorização, porque essa fase é uma fase produtiva da criança. Então, em contextos em que ela convive com pessoas que são muito exigentes, muito críticas, muito autoritárias, e dependendo da situação ela vive situações perigosas, até de violência, o registro que vai acontecendo é que aquilo que ela faz não tem valor. Uma situação, por exemplo, em que a criança faz cocô novamente e não avisou os pais. Os pais chegam perguntando ali, né, chateados, demonstrando ali a decepção deles com a criança, porque ela não avisou novamente, porque se sujou, porque eles vão ter que limpar de novo. Então eles ficam questionando ali, por que você não avisou? A mamãe não já falou que tem que avisar quando você sentir vontade de fazer cocô? Por que não avisou? E aí faz toda aquela reação negativa, a criança está ali guardando e interpretando aquilo como se ela fosse ruim. Naquele momento, a criança, então, dá aquela travada na fala, porque ela não tem como explicar por que não avisou. Então, a criança vai buscando desenvolver recursos em que ela possa se antecipar às coisas, porque sempre que ela faz alguma coisa que é desagradável para os pais ou para os cuidadores, a reação deles é muito negativa. Então, ela precisa se antecipar, ela precisa começar a se observar, observar o corpinho dela, pressionar um pouquinho mais os seus músculos para ela saber a hora que ela tem que segurar ou não alguma coisa para evitar ficar revivendo essa situação desagradável, essa situação em que ela se sente humilhada. Dependendo de como os pais fazem isso, quando fazem isso na frente das pessoas, quando fazem em contextos em que ela fica ainda mais exposta, a sensação de humilhação é maior ainda. Esse é o traço que registra uma forte autopercepção de desvalor. É um traço que costuma se julgar mal, se julgar como ruim, se julgar como incapaz, como quem faz coisas erradas, costuma se depreciar diante das pessoas. É o traço que registra aquele complexo de inferioridade. Na verdade, esse é o traço que tem o registro mais intenso em relação à sensação de sofrimento e a informação de que ele precisa ser forte o suficiente para suportar situações desagradáveis, situações de peso, situações em que às vezes ele tem que segurar e aguentar alguma coisa para não cometer erros.
Então ele se antecipa muito, é um traço que busca muita segurança, é uma parte de nós que busca fazer as coisas de forma muito segura para evitar ser humilhada por qualquer erro que nós possamos cometer. Então ele nos coloca muitas vezes em posição de subserviência, porque em certas situações, quando nós fazemos as coisas em obediência às pessoas que estão ali dando comandos para nós, é melhor do que assumir a responsabilidade por erros que nós cometemos, por decisões que tomamos de forma autônoma. Porque com essa dor intensamente registrada e com essa dor ativa aí na sua vida adulta, você tem uma tendência muito grande em se criticar, você acaba entrando num processo de autopunição, de culpa e de autorrepreensão emocional. Emoções como culpa, vergonha, autocrítica, comportamento de evitar incomodar as outras pessoas, desagradar as outras pessoas, acabam te levando a ter a tendência de pegar um peso maior para você mesma, de pensar um pouco menos em você e pensar mais na necessidade das outras pessoas. Quando você pensa em você mesma, você interpreta que você está sendo egoísta. Quando você defende as suas posições, as suas vontades, quando você diz não para as pessoas, você entende que está sendo egoísta, então você prefere evitar que as outras pessoas se desagradem e você então vai absorvendo tudo que é desagradável e você vai levando, e você vai segurando, você vai reprimindo seus sentimentos, suas emoções, suas vontades, suas expressões, aquilo que você pensa. Muitas vezes você não fala abertamente aquilo que você pensa, você guarda os seus sentimentos. E essa percepção, ela pode nos fazer ter comportamentos muito disfuncionais, porque a gente para de ir em busca daquilo que realmente nós queremos, daquilo que realmente nós desejamos, a gente acaba se prendendo em situações que são muito negativas por medo de assumir por nós mesmas aquilo que queremos para a nossa vida, por medo de não termos base, de não termos apoio e de sermos criticadas por aquilo que estamos escolhendo para nós mesmos. Na relação com os clientes, por exemplo, você pode ter muita dificuldade de dizer não aos pedidos que esse cliente vai trazer de forma extra, a coisas que não estão combinadas, a coisas que vão trazer um pouco mais de peso, de sobrecarga, vão te fazer trabalhar mais tempo, vão às vezes te fazer ter algum tipo de prejuízo, muitas vezes porque você não quer ser humilhada. Você pode, por exemplo, se antecipar num orçamento e, em vez de trazer o valor real daquilo que você precisa cobrar, você já imagina, porque você já pescou ali que aquela pessoa vai ser cri-cri, vai ser chata, vai querer te confrontar, e isso é uma coisa que você evita bastante, os confrontos, as discussões, e aí você já se antecipa e fica pensando, eu vou tirar um pouquinho aqui para não passar o orçamento completo para o cliente, porque você fica com aquela sensação de que você está extorquindo a pessoa, de que você está querendo mais do que deveria. E aí você automaticamente cria a realidade, você molda aquela realidade como algo que deprecia quem você é e deprecia aquilo que você está entregando. Muitas vezes você acaba servindo muito ao seu cliente, mas recebe muito pouco por aquilo que você está entregando. E numa relação profissional, é muito bom que as pessoas nos elogiem, que as pessoas nos deem os likes lá naquilo que a gente posta, que as pessoas se comuniquem com a gente, mas melhor ainda que essa relação aconteça de forma funcional. Então você entrega para o cliente valor, você entrega o que foi combinado naquela troca comercial, mas você precisa também receber equivalente àquilo que você entregou. Quando você não recebe equivalente àquilo que você entregou, você começa a sentir que não está sendo reconhecida por aquilo que você faz. E a verdade é que você não está reconhecendo o valor do que você faz, ou às vezes reconhece e se omite em expressar de verdade esse valor. Você vai se escondendo, porque quanto mais você se expõe, mais risco de ser humilhada você corre. Então, você não quer ter que confrontar ninguém, você não quer ter que falar dos seus sentimentos para não ser ridicularizada, para não ser envergonhada, você não quer se posicionar perante as pessoas para você não ser grosseira com essas pessoas e acabar gerando um incômodo, gerando dor nessas pessoas. Então você prefere você aguentar, você suportar, você não se posiciona, então você não diz não, você acaba carregando, por exemplo, as tarefas mais chatas, mais difíceis, você acaba aceitando fazer aquilo que ninguém quer fazer. Você sabe o que é carregar peso, você sabe como é incômodo ter que fazer certas coisas, e aí você acaba pegando o peso das outras pessoas para você, porque você está acostumada a aguentar, está acostumada a suportar, para evitar que as outras pessoas também tenham que carregar peso. Viver com base nessa dor te coloca numa posição muito travada, muito limitada,
onde você se sente muito pressionada e sobrecarregada por tudo aquilo que vai chegando até você e você não consegue dizer não, não consegue delimitar o que vai aceitar ou o que não vai. É por isso e por todas as outras dores que eu já apresentei aqui que nós precisamos trabalhar as nossas emoções, nós precisamos remover ali a informação da traumatização que nos manda continuar agindo com base nessa dor, para que a gente possa parar de ter medo de expressar de verdade quem nós somos, o valor daquilo que fazemos, o valor que vamos mesmo cobrar, sim, o tempo que nós temos para executar algumas coisas, o prazo que precisa ser respeitado. Tem tanto cliente que não respeita os prazos que nós colocamos, tem tanto cliente que quer ver as coisas antes da hora que nós avisamos que iríamos mostrar, tem cliente que quer mudar o projeto em cima da hora, tem cliente que quer acrescentar coisa. E aí você acaba se sacrificando suas noites de sono, seu tempo com a sua família, absorvendo os prejuízos, absorvendo o peso dessa relação profissional, simplesmente para não deixar que a pessoa se responsabilize pelo peso dela, que a pessoa não se desagrade de quem você é, não se desagrade de algum comportamento seu. Tem uma situação que chegou até mim, por exemplo, de uma pessoa que estava trabalhando de madrugada e ela desenvolveu um costume de trabalhar de madrugada, porque todos os dias a mãe dela vinha durante a tarde e ficava na casa dela, que queria conversar, porque queria ficar ali gastando tempo, e ela, sendo artesã, não era vista como uma profissional de verdade pela família, então a família não respeitava ali o horário de trabalho dela. E ela ficava ali com essa mãe, com medo de falar, mãe, eu preciso trabalhar, eu preciso desse tempo aqui. Ela ia fazendo ali a sala com a mãe dela, chegava o horário do marido voltar para casa, a mãe ia embora, o marido vinha para casa, ela dava atenção para o marido, para os filhos, e aí só restava o tempo da noite, da madrugada, para ela trabalhar. E aí ela dormia, né? Começava a dormir lá pelas 6 horas da manhã, mais ou menos, acordava em torno de 11 horas, meio-dia, para preparar tudo para os filhos irem para a escola, dava atenção para a mãe novamente, depois para o marido, para os filhos, e depois ia trabalhar novamente. E o que acontece quando a gente trabalha de madrugada? A gente coloca o nosso organismo para funcionar totalmente fora do sistema natural. A gente precisa dormir à noite e trabalhar de dia. E fazendo isso, a gente não vive o processo de restauração natural que a gente precisa viver no nosso organismo. Ou seja, você absorve o prejuízo dessa realidade para não ter que dizer não para alguém que você gosta muito e que pode se desagradar e se ofender com você porque você delimitou, porque você disse como as coisas deveriam acontecer. É a posição de subserviência que eu falei. E para comprovar que muitas vezes a gente acredita em algumas coisas que são distorções da realidade, como por exemplo, todo mundo vai se desagradar se você se posicionar, se você disser como as coisas vão ser, se você definir um preço e bater o pé ali e ficar com aquele preço e o cliente que decida se vai ficar ou não, porque você vive as outras dores também e acaba tentando evitar que aquele cliente vá embora, né? Mas busca aí na sua realidade, busca aí na sua história, se não teve nenhuma situação, por exemplo, em que você definiu um preço, você sabia que aquele preço era o justo, era o ideal para você não ter prejuízo, para você ter o seu lucro ali naquela produção, para valer a pena aquela produção, e você decidiu testar e colocar esse preço para o cliente, e o cliente não reclamou, o cliente não questionou e aceitou aquela proposta. Como é que você se sentiu? Eu tenho certeza que você sentiu a estranheza de ter alguém que aceitasse, que não questionasse, que não perguntasse, que não pedisse desconto, e você então não soube o que fazer com aquela realidade, ficou ali surpresa com aquilo. O fato de você suportar, de você se acostumar a suportar peso, incômodo, geralmente te faz estranhar situações em que você não tem que suportar peso incômodo, situações em que você tem mais liberdade, situações em que você tem mais facilidade. Quando a gente vive com base nas nossas dores, muitas vezes a gente se acostuma com a realidade negativa e às vezes a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe o que precisa colocar em prática para mudar aquela realidade, mas nós não fazemos porque nós não sabemos lidar com uma realidade diferente daquilo. E é todo um processo em que você tem que tirar a dor do caminho, mas também aprender, ou melhor, se ensinar a vivenciar uma coisa nova e diferente em relação àquilo que você estava acostumado a viver. Bom, o medo da humilhação é uma das barreiras centrais que te impede de reconhecer o seu próprio valor. Quando você carrega consigo essa ferida profunda, você continua vivendo ciclos de vergonha, de repressão, de culpa, de peso, de sobrecarga, e você continua mantendo esse ciclo na sua vida,
repetindo aquela tentativa inconsciente de não se vulnerabilizar diante das pessoas. Quando você trabalha essas feridas, você pode começar a liberar esse peso, liberar esse medo de ser humilhada, de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser manipulada, e aí a gente ainda vai ver que existe mais um medo que completa toda essa formação. Mas fazer isso não só te trará mais leveza emocional, como vai te permitir avançar nos seus empreendimentos de forma mais confiante e equilibrada, reconhecendo que você é digna de sucesso, de respeito e de valorização. Eu te espero na próxima aula. Essa aula ficou muito grande, mas a gente vai concluir entendendo como o traço de caráter rígido influencia na sua percepção de valor. Até mais!